Gente, desculpa. Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui. Ser amor pra quem eu sei. Oi, meninas, estou esperando a Paty aqui. E Aí, minha internet foi, tô no 4G. acontece. Acontece. Porque eu também boto meu fone. Então, né, Ó, Paty né? chegou. Oi, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas à nossa live semanal da Base Diálogos. Estamos aqui, Bebel Montenegro, Lobo, Olivia Furto e Patrícia Pires chegando. Patrícia Pires chegando. Aí ela aí, ó. Chegou! Voltei! Vamos ver se agora vai. Agora vai. Agora Eu vai. caí, desculpa, Paty. Você também ficou lá no ar, sem saber o que estava acontecendo, né? Caímos Fiquei, todos. Bebel coloca o nome da nossa live, o tema da nossa live de hoje, para quem for entrando já saber qual é o tópico. Me ajuda aí de novo. Os filhos do Filhos divórcio, do divórcio. tracinho, o que é ganhar a causa? Ponto de interrogação. Esse é fogo. O que é ganhar a causa para vocês, pessoal? Esse é quente, né? O que é ganhar a causa? Vou começar. Para mim, o que é ganhar a causa é conseguir atravessar essa turbulência com a resiliência acelerada, mais trazida para a rotina e sair mais fortalecido, né? Conseguir ganhar ou, pelo menos, ultrapassar essa etapa, sabendo, como eu costumo dizer, que é feito obra em casa. Na hora que a gente está com a obra em casa é horrível, dá vontade de mudar de casa, de sumir, de não encontrar com ninguém que está na sua casa. Mas, depois que passa, você começa a ver que você encontrou um lugar melhor se você conseguiu fazer aquilo de uma forma mais ou menos tranquila, botando o cinto de segurança, botando a boia, salva-vidas, que eu acho que a gente precisa. E, principalmente, priorizando os filhos que estão envolvidos dentro desse processo. Eu acho que é ganhar a causa. Para mim, eu acho que ganhar a causa é conseguir sair com aquela sensação de que fez o melhor que pôde, que não saiu machucando por machucar, que se protegeu e protegeu também a todos, né? Eu acho que no divórcio a gente escolheu aquela pessoa, né? Então, de alguma maneira, a gente tem que respeitar a nossa própria escolha passada. Então, se respeitar e conseguir levar de uma maneira que saia melhor, que você saia melhor. Também é o que você falou, né, Mônica? Bebel, o seu áudio está um pouco baixo e um pouco chiado. Não sei se é o seu fone, mas só para te dizer. Deu para te ouvir, para te entender, mas se você, a gente está falando, puder rever aí o que está acontecendo, acho que pode melhorar seu Eu áudio. vou pegar a caixinha do fone e tirar ele. Peraí. Bom, Pode ir falando que eu estou ouvindo. Ganhar a causa, primeiro que ganhar a causa, a gente já está dando um viés, né? Uma aura jurídica, né? Então, a causa, ela é uma leitura, né? De alguma batalha judicial.
primeira coisa, não necessariamente o divórcio precisa passar por uma batalha judicial, primeira coisa. Né? E segunda coisa, sim, né, a gente pode formalmente ganhar a causa, né, ter razão, ser julgada procedente a favor de um, improcedente a favor de outro, mas o que a gente vê na prática, né, é que a vitória processual, a vitória na lide, ela não tem nada a ver com as questões, né, com as vitórias perdas relacionais. Então, eu acho que a gente está trazendo essa reflexão, né? E aí eu vou na linha da Mônica de entender o divórcio como uma transição. E a forma como a gente vai fazer essa transição, que pode ser pela via judicial, em algumas situações precisa do litígio, da intervenção de um juiz, em outras vezes não, né? As pessoas conversam e resolvem diretamente, sozinhas, às vezes com a ajuda de um mediador, mas ganhar a causa é realizar essa transição, minimizando danos, né? Assimilando as perdas, que são reais, mas conseguindo perceber e visualizar um futuro. Né? E aí eu acho que pensar também nos valores, né? Assim, não só o que é tangível, o quanto eu vou pagar, quanto vou receber, o quanto da partilha, o quanto, né? Quanto tempo com os filhos, e perceber, valorizar também o intangível, né? Os benefícios, a capacidade de diálogo que é preservada, a saúde emocional de todos, especialmente dos filhos. Quando a gente consegue equilibrar o tangível com o intangível, acho que a gente consegue ganhar a causa em sentido amplo, né? Ter uma transição sadia, digna, respeitosa e que minimize danos. Enfim, acho que é como eu vejo isso, né? Então, se perguntar muito para os meus clientes, eu pergunto: o que é ganhar a causa para você numa disputa de guarda, numa disputa de alimentos? O que é ganhar a causa, né? A gente precisa tridimensionalizar o bom direito, as expectativas e entender os desdobramentos, os custos intangíveis. Enfim, já me alonguei aqui na minha resposta. Bom, ouvindo vocês falarem, né, o que é ganhar causa, para mim, em relação aos filhos, né, é que no final de tudo, entre mortos e feridos, todo mundo Salvaram-se consiga todos. sair bem, emocionalmente bem, que ao final tenha um sentimento de que foi a decisão mais acertada para todos, porque ficar num casamento ruim, todo mundo sofre, inclusive os filhos, né? Mesmo com os pais juntos. Então, entender, eu acho que no primeiro momento talvez isso não consiga ser visto, mas no longo prazo, ter esse sentimento, né, dentro do coração de que foi a decisão mais acertada. Eu acredito que passa por muitas tempestades no meio do caminho, mas que você saia no final dela com a sensação de um aprendizado e de que foi a decisão, a melhor decisão, a decisão possível que podia ser tomada. Eu acho que isso seria ganhar a causa. Não, muito bom. Eu acho que a gente estava pensando nesse ganhar causa amplo mesmo, né? O que é ganhar causa para você? Aqui dentro não necessariamente só jurídico, né? Agora, aproveitando que você está falando aí, Paty, o que você acha que vai possibilitar as famílias a se reorganizarem sem onerar os filhos? Que foi uma coisa que você falou aí. O que vai ajudar? Como é que foi a pergunta? O que você acha que possibilita a família a se reorganizar sem onerar os filhos? Assim, eu fico pensando num bom diálogo, né? Não evitar as agressões, não falar mal de um para o outro, evitar fazer os filhos de correio. Eu pensei aqui em algumas, mas estou...
né, eu acho que o que pode ajudar é, primeiro de tudo, né, ter calma, entender que num primeiro momento está todo mundo com as emoções à flor da pele, e eu acho que nesse momento que a gente não sabe o que fazer, não tem que fazer nada, né, muito definitivo. Isso é até uma pergunta depois que eu queria fazer para a Olivia em relação a acordos, né, jurídicos, se tem um momento melhor, porque eu acho que num primeiro momento, eu acho que pode haver muito arrependimento, né? Uma frase que eu uso bastante é: nunca tome uma decisão definitiva num estado emocional temporário, né? E quando, às vezes, você faz, né? Você faz alguns nem muito feliz, tipo assim, vou comprar um apartamento, estou muito feliz, aí você sai comprando, ou então estou muito triste, você também toma decisões que depois você se arrepende. Então, eu acho que estar atento e consciente sobre o seu momento emocional, buscar ajuda da sua rede de apoio, né? Ou de um profissional, de familiares, nesse momento que realmente é um momento muito difícil, porque, Bebel, só juntando a sua pergunta, não é brincadeira. Né? Constantemente eu me deparo, e não só usar os filhos, né? Às vezes por uma, sei lá, uma incompetência emocional, alguma coisa, se afastam dos filhos, né? E constantemente eu me deparo com pessoas, às vezes não, acima de 40 anos, chorando a ausência de um pai e de uma mãe, igual crianças de 2 anos, né? Não fazem ideia do que uma separação que envolve os filhos, né? Numa briga ou numa ausência, o quanto isso pode ser muito prejudicial na vida, né, desses filhos e dessas crianças que são filhos de divórcios. Eu não vou passar para todo mundo falar, mas tem alguém aqui perguntando sobre bird nesting. Vocês já ouviram falar disso? Depois a gente fala um pouco sobre isso. E sobre isso, vamos. Meninas, o que vocês queriam? Vocês acham que já cobrimos o que possibilita? O que vocês querem falar? Alguma de vocês quer falar alguma coisa? Não, eu acho que eu vou na linha da Patrícia, mas o momento de divórcio, aquela família toda precisa se reorganizar, né? Então, o que possibilita essa reorganização para as crianças não entrarem num lugar que não é deles? E quando a gente fala de reorganizar a família, é um pouco um tema que eu trago sempre, que é o tripé que dá saúde à família, né? Que é que ter hierarquia, ter fronteiras claras e as alianças serem móveis. Então, tem algum momento que o filho está mais próximo do pai e vai fazer uma coisa com o pai, e tem outros momentos que ele faz com a mãe. Quando o pai e a mãe estão no mesmo time, as crianças não sentem esse conflito de lealdade. Mas, se o pai e a mãe se colocam em times diferentes, e aí, mesmo que seja no maior consenso, tem uma coisa clara, que aquele casal não vai ser mais um casal. Então, as crianças vão precisar entender que aquele casal, aquela dupla que dava segurança para eles, vão ser 2 pessoas em lugares diferentes e que não vão estar tão parceiros. Isso, naturalmente, traz um conflito de lealdade e precisa reorganizar essas alianças. Os pais, muitas vezes, vão tomar decisões do dia a dia sem consultar o outro. E aquele parceiro que não está mais ali na lida do dia a dia vai ter que, num certo sentido, não se opor. Né? Coisas muito simples que a gente vê diariamente. O ideal é que o casal combine. Sei lá, uma questão que me ocorre que está recente na minha clínica. A mãe resolve dar um celular para o filho e não conversa com o pai primeiro. Né? E compra o celular para o filho. E aquilo vira a Terceira Guerra Mundial. Como é que você fez essa traição? Né? No primeiro momento, é óbvio que a reação dá uma irritação para o pai. Mas se ele consegue matar aquela bola no peito, como eu digo, respirar e entender que pode não ter sido nada contra ele, mas que simplesmente foi uma visão individualizada que esqueceu que ela é parceira, como na paternidade e maternidade, ele pode relativizar e recontratar
a regra do uso do celular, sem que aquilo a criança precise tomar uma decisão de dizer, não, meu pai está certo, minha mãe está errada, minha mãe é boazinha que me dá o celular, meu pai é o malzinho que não me deu o celular. Então, assim, essa reorganização em termos de hierarquia das fronteiras entre os subsistemas e o tipo de aliança que vai ser feita é um ponto que vai ajudar a criança a não se sentir onerada por essa separação. Só para falar aí de um viés desse processo. Mas, ô, Mônica, acho que você está falando também, né, de um exemplo que você trouxe, especialmente dos desafios dessa coparentalidade pós-divórcio, né, que se prolonga no tempo. Mas eu queria, acho que voltar, eu acho que foi, né, esse o sentido da pergunta da Bebel, assim, no momento do divórcio, na hora em que a coisa eclode, né, e como minimizar, não sei se foi isso. E me veio duas coisas na cabeça. Processo. Todo processo. Assim, Vamos na lá. hora né, da ruptura mesmo, eu acho que eu queria dizer duas coisas assim que eu também costumo observar, né? Para lidar com as crianças, adolescentes, criança de qualquer idade. É claro que você vai adaptar a sua linguagem ao nível, né, intelectual, emocional da criança. Mas eu diria para as pessoas duas coisas. A primeira, a verdade sempre, né? Tentar mentir, minimizar, dizer, as crianças, elas geralmente percebem, né? Então, assim, quanto mais verdadeiro e as mais clarezas a gente trouxer, não, a gente está se separando, né? Enfim, a gente puder falar o que está acontecendo e até expressar as nossas tristezas, né? Eu acho que a criança ela tem mais, e aí eu já estou entrando na área psi, mas é a minha sensação, depois vocês me corrijam se não foi isso. Eu também estou aqui com 1000 pensamentos psis. Mais elaboração, ela tem o que elaborar, né? Porque ela está testemunhando o processo individual do pai e da mãe, né? Daquele par parental, e também deles como um casal processando a sua ruptura, né? De maneira saudável, que é aquilo que eu estava falando antes, por meio do diálogo, digna, ela consegue processar muito melhor. Então, a primeira coisa, né, que eu diria é isso, a verdade. E a segunda coisa é a confiança. A nossa capacidade de confiar que os nossos filhos vão dar conta de elaborar, né? Então, não é, gente, né, deixar para lá, os filhos dão conta de tudo. É óbvio, não estou falando disso. Mas eu recebo muitos pais, às vezes, preocupados. Puxa, nosso filho testemunhou uma briga. Puxa, vai ser muita mudança. Nossa filha vai sentir muito... Geralmente, o momento ele é de crise, ele não é bonito, ele não é assim, essa asepsia toda, ele acontece como é possível acontecer, mas o que importa mais é o que as pessoas vão fazer com isso dali para frente, né? E, em geral, se as pessoas elegem o caminho do diálogo e de um caminho mais positivo, mais construtivo, as crianças elaboram com muito mais tranquilidade, né? Assim, não ficam no meio desse cabo de guerra. Então, é o que eu diria, foi o que me disseram quando eu me separei, né? Com um filho pequeno, assim, diga a verdade, né? Se seus filhos perguntarem, esclareça o que eles estão perguntando, né? E dentro, claro, né, da capacidade do momento de vida de cada um, e confia, né? E assim a gente vai caminhando junto, né? Enfim, me deu vontade de falar esses dois pontos para aquele momento lá da crise, né? Da hora da separação, que é sempre traumática e é sempre momento de muita preocupação para os pais. Muita preocupação. Olívia, eu entendo o que você está falando, eu entendo qual é a sua intenção, mas quando você fala assim, diga a verdade, né? Eu acho que é uma coisa, é o seu filho perguntar, dependendo da idade, e você conseguir responder dentro da possibilidade dele entender. Mas, por exemplo, crianças pequenas, se o casal está ressentido e o motivo da separação foi uma infidelidade, isso aí não é construtivo, né? O ideal é que esse casal consiga
entender e ser trabalhado nesse sentido de que essa infidelidade foi o emergente do processo de separação, foi o que detonou o processo de separação, mas que ambos tiveram alguma responsabilidade naquele desencaixe que fez com que um dos dois traísse o afeto e o pacto de fidelidade que eles tinham. Mas, claro que eu sei que você não quer dizer que é dizer a verdade em qualquer situação, mas é importante entender, como você falou, o momento onde esse divórcio se situa. E que tem coisas da intimidade do casal que é da intimidade do casal. Né? E que é uma coisa muito comum, um denegrir a imagem do outro na hora da separação, e é trágico. Mas eu estou falando a verdade, a avó dele é uma psicopata, aquela minha mulher, ela me roubou dinheiro. Esse tipo de verdade é uma coisa que não é construtiva, é você entender que aquilo foi construído numa parceria positiva ou negativa, mas você estava junto naquela dupla. Não se colocar num lugar de vítima. Né? Achei que está perfeita, foi importante esse esclarecimento, né? Não é sair jogando qualquer verdade no ventilador, até porque essas verdades são muito relativas, né? Então, ele é um crapo, ele é aquilo, essa é uma verdade já de outra ordem. Mas do tipo, né, vamos se separar, ou aquilo que a gente falou, né? Na hora de dizer para os filhos, o que acontece muito, né? Às vezes um quer se separar e o outro não quer se separar. Aí a gente vai comunicar para os nossos filhos que a gente vai se separar. Em geral, algumas não, nós decidimos nos separar. E aquele que não quer se separar não se sente verdadeiro nisso. Então já vi acontecer algumas vezes isso, no sentido de dizer assim, não, mamãe quis se separar. O que vocês acham disso? E aí, papai não queria se separar, mas mamãe quis se separar e a vida é assim e tal. Então, assim, tudo também depende. Pode ou não pode? Porque aí, como é que é isso para vocês? Assim, aí agora eu estou jogando uma pergunta, furando a fila aí da Bebel. Não, eu acho ótimo. Eu estou curiosa também. Eu tenho cá a minha opinião, mas quero ouvir as pessoal da área. Eu quero ouvir a Mônica. Pode ou não pode é meio relativo. Consigo ou não preservar essa dor, essa raiva que eu tô, né? Aonde, de alguma maneira, eu não me incluo nesse processo, como eu falei. Ontem a gente estava no grupo de estudos da Olivia, nós 4, né? E uma das coisas que eu falei num processo de divórcio, numa terapia de divórcio, o maior desafio é o casal compartilhar os antecedentes daquela traição. A parcela de cada um na construção daquele ato que não é justificado, que realmente não deveria ter acontecido, mas, né, que foi construído por um afastamento onde os dois colocaram ingredientes ali. Então, numa hora dessa, é compreensível que a pessoa não aguente e fale, mas não é desejável, vamos dizer assim. Né? O ideal é que conseguisse conversar isso no quarto e, na hora que fosse para a sala, metaforicamente, dizer, olha, nós não estamos mais juntos, a gente não está feliz como casal, ou não precisa culpabilizar. Né? O quanto mais as decisões puderem para as crianças não colocarem as crianças num conflito de lealdade, porque já existe isso. Já existe naturalmente. Então, preservar as crianças desse conflito de lealdade, eu acho que é desejável. A regra é essa, né? Se um não quer mais namorar, ficar casado, acabou o casamento, né? Então, você comunicar que acabou o casamento, não precisa de dizer que foi porque um, né, não quer mais. Talvez também a gente, né, não precisasse de fazer aquele fake news, de dizer papai, mãe, ou papai, chegaram a uma decisão, nós chegamos, não precisa, né? Enfim. É uma decisão comum. Não foi a decisão de um, mas essa decisão de um é suficiente para
para a coisa se desfazer, né? É assim que funciona. Então, Não, mas deixa eu falar porque- uma coisa aqui. Eu acho que até, Olivia, as crianças intuem. As crianças intuem de alguma maneira, as crianças percebem a dinâmica, né? Mas, assim, a possibilidade deles digerirem aquilo vai ser muito mais fácil quando eles estiverem maiores do que se eles forem pequenos. Então, hoje mesmo eu conversando com um pai, ele disse, eu me separei por uma questão de infidelidade, mas ela não tem a menor ideia que foi por isso, né? E a menina já tem 12 anos, palmas para esse pai. Né? acho que não tem que saber disso realmente. Pois Até questões tão complexas, assim, né? Mas É tem isso. duas coisas aí, gente, e eu acho que esse intuir, eu gostei dessa parte, porque eu fiquei aqui pensando, primeiro que a traição pode ser a traição ao pacto mesmo, né? Porque eu acho que tem raiva e tem tudo, independentemente de ter havido uma traição, e tem uma desconstrução conjunta do casamento também. Quando chega ao fim, independentemente de ter uma traição, os dois, né? Aquela relação chegou ao fim. Então, os dois estavam ali. Mas o que eu estava imaginando desde o começo é que é um excelente momento, se a gente pode falar assim, de, através do exemplo, ajudar os filhos a saberem lidar com a dor, né? Ou trazer a dor como uma coisa que faz parte da vida, a tristeza, né? Não ter, eu não posso ficar triste, não ter isso. Então, é um momento. E certamente aquele que não quer, ele vai transparecer mais. E o risco dele ficar como coitadinho é maior, né? Com certeza. Ensinando. Tem uma descrição de um processo de divórcio da Mônica McGoldrick que eu gosto muito, que ela diz que um processo de divórcio passa por 3 etapas, né? Enfrentar as consequências imediatas do processo, que é o que eu fiz a metáfora da obra dentro da casa, né? Realinhar os papéis e as funções, e aí eu estou falando não só do casal e dos filhos, mas das famílias de origem também, que precisam se realinhar. Porque as famílias de origem perdem uma dinâmica, perdem uma convivência, perdem um estilo de vida, perdem muitas coisas. Então, esse realinhamento, para depois disso encontrar uma estabilização. Né? É que nem as etapas da vida do envelhecimento, tem alguns momentos que a gente vai se dando conta, estou com cabelo branco, apareceu a ruga. E você muda de prateleira e começa a ver as vantagens dessa sabedoria, dessa maturidade que os anos te tiraram em juventude e te trouxeram em maturidade. Então, é a mesma coisa. Cada etapa, né, do ciclo de um casal e de um casamento, de uma família, ela passa por essa desorganização, um realinhamento e uma estabilização. E o casal precisa ter essa informação para não cronificar, porque aí é que é a questão patológica. Aí é que acontece a patologia. Se eles ficam presos numa etapa, e aí fica no ressentimento e unidos pela briga e pelo conflito, colocando a criança naquele lugar. Aí a coisa cristaliza e surge um sintoma. Mônica, Gente, eu queria pensar. Fala. Deixa eu só falar em cima dessa fala da Mônica, isso que ela falou do conflito que se cristaliza. Você deve ver muito isso no consultório, né? Pessoas que já se separaram há 20 anos, 30 anos, ainda falando sobre isso, ainda ressentida, sentindo de novo, né? Parece que é algo, né? Quando eu falei, né, que constantemente eu vejo, ouço sobre isso, de pessoas com 40 anos, de filhos de divórcios ou pessoas divorciadas, o quanto isso realmente é algo que precisa ser cuidado com muito carinho, né, no momento que acontece, com informação, que é isso que a gente está tentando trazer aqui, de tentar passar por isso de uma forma melhor e mais amena e com menos consequências, né, ruins. Porque isso pode perdurar pela vida toda, né? Eu queria convidar vocês para pensar numa outra situação, olhar de um outro lugar.
Porque até agora a gente está ali o casal, o que ele pode fazer por ele mesmo, pelos filhos. E a família? Como é que ela entra nisso? Qual a influência positiva, negativa? Quer dizer, sempre tem alguma influência, né? Mas Família como é que extensa. vocês acham que quais as contribuições das famílias de origem? Como é que elas são recebidas nesse momento, ou como é que elas podem ajudar nesse momento? Porque eu acho que a gente tem que olhar e focar aqui e tentar passar para as pessoas que estão escutando a gente como é que pode ajudar, como é que pode levar para o melhor, né? Como é que A pode gente sabe ganhar, que o né? pior acontece, às vezes, mas como é que a gente leva para o melhor? Como é que ganha? Como é que faz para a gente poder Isso. ganhar, né? Eu, já pelo falei menos, assim, eu tenho um caso muito engraçado, que é o caso que eu com a minha mãe. A A Joana, minha mãe, eu fui morar em São Paulo quando eu deixei meu filho morando com o pai. Aí o filho foi morar comigo em São Paulo. Quando eu voltei, eu também deixei o filho morando com o pai, vim de volta um pouco depois, uns meses depois, e fiquei temporariamente na casa da minha mãe, até meu apartamento desalugar. Detalhes isso. Mas, e ele, meu filho, minha mãe na Rua Barbosa, e o meu ex-marido no Leblon, meu filho estudando no Leblon. Eu deixei o filho morando lá, mesmo eu estando no Rio. Teve um dia que a minha mãe explodiu dizendo: minha filha, ele vai roubar o seu filho de você. Você vai ver só, que mãe é essa que deixa com o pai estando aqui, não quer o filho perto? Gente, eu fui ficando assim, eu disse assim, não, gente, pelo amor de Deus, eu conheço ele não vai roubar meu filho de mim. Imagina, não existe isso. Agora, você imagina isso num momento de fragilidade, porque eu estou falando isso anos depois do casamento, da separação, né? Ainda assim, eu fico imaginando isso num momento de fragilidade. Como é que os avós, os tios, podem, até irmãos mais velhos de outros casamentos, podem ajudar tanto aos pais, quanto a seus irmãos pequenos, quanto a seus netos, filhos e etc. eu queria contar Tá. aqui que a Joana, né, colocou para divorciar, todos precisam de muita ajuda. São muitos aspectos a cuidar. É um trauma e irá se atualizar ao longo do ciclo da vida. E a Diana comentou, falando sobre família extensa, família de origem, né? Como é que essas forças... Ela falou, poderiam ser maravilhosas, mas normalmente são um desastre. Aí eu queria comentar isso, né? Que a Bebel falou e o comentário da Diana, que assim, ouvindo você, Bebel, e o que a gente vê é que, não sei se a Diana vai concordar, mas enfim, todo mundo ali está pautado pelo medo, né? Porque o divórcio ele vem num pacote também de ameaça, né? De como é que a coisa ela vai acontecer, e as perdas estão ali piscando, né, em luzes piscantes do que está se perdendo. Então, quando eu acho as famílias elas vêm, elas deveriam ter esse lugar de ajudar a pessoa a ficar centrada, né, a tomar boas decisões em tempos muito difíceis, em conseguir se conectar com os seus maiores objetivos. O problema, né, com as prioridades, o problema é que não só as pessoas que estão vivendo o divórcio, como a sua família extensa, que acaba tomando partido, estão todas ali pautadas pelo receio, né? Pelo medo, pela ameaça que o outro está representando. Então, essa fala da tua mãe é isso, ele vai tirar a criança de você, ele vai... Né? Você vai se dar mal nesse processo, ele deve estar escondendo alguma coisa, enfim... E justamente o que é difícil de fazer, porque o medo ele é real, ele existe, mas é a gente conseguir se fortalecer para tomar as decisões mais sensatas, né? As decisões que cuidem do sistema que a gente... Eu queria trazer um aspecto que é um pouquinho teórico, mas eu acho que eu consigo falar em português. Dentro de qualquer sistema humano, a gente tem um papel, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou avó, a gente tem papéis. E os papéis demandam algumas funções, né? A mãe é cuidadora, mas uma avó que, por exemplo, não seria cuidadora, ela pode estar momentaneamente
numa função de cuidadora. Se a mãe viajou, se a mãe deixou com a avó no fim de semana. Então, essas funções, na hora da separação, as famílias de origem já estavam habituadas a algumas funções. Então, por exemplo, algumas avós, na hora que os filhos estavam casados, entravam muito nesse lugar de cuidadoras. E na hora que o casal se separa, dependendo das circunstâncias, ela vai continuar exercendo essa função com a família da filha, com a filha e o neto, mas talvez quando ele tiver com o filho, ela perca aquela função com o marido, quando ele tiver com o marido, porque ela já não vai ter essa mesma intimidade, nem deveria. Deveria ter uma certa distância social com menos intimidade. Então, o que acontece, esse exemplo da Bebel é muito ilustrativo, a mãe dela está falando também do lugar dela de avó, que ela está preocupada de perder, porque o que ela queria é, principalmente se eu entendi certo o exemplo, você estava fora e vem ao Rio, ela já estava esperando pegar carona na sua chegada aqui. Então, no que você, de alguma maneira, segura do seu lugar de mãe e de cuidadora, que não dependia da proximidade e da moradia com você, você reflete no dela. O que acontece é que, assim, ninguém tem esse conhecimento. O que a gente está fazendo aqui é, em certo sentido, democratizar algumas experiências nossas e o que a gente estuda e está vivendo também, pessoalmente, profissionalmente, para as pessoas entenderem por que eu estou agindo dessa maneira. Por que eu estou implicando? Por que eu estou culpando a minha filha da separação? O que lugar que eu estou perdendo dentro dessa estrutura familiar que eu vou perder com a separação dos meus filhos? Eu vou perder alguma proximidade com meus netos. É real. Mas, assim, como é que eu posso resgatar isso de uma outra maneira? Eu vou ver as minhas netas menos. Mas será que eu posso convidá-las para jantar de vez em quando? Coisa que eu não fazia, porque era normal, estar todo fim de semana na minha casa. Eu posso trazer uma outra vertente de comunicação e de relação? É esse o desafio. É esse o desafio para as famílias de origem e para as crianças, que vão se sentir amadas e não disputadas como um cabo de guerra. Então, Mônica, é como dizer isso que você falou, né? Assim, que eu estava falando, as pessoas nesse momento estão pautadas pelo medo, né? E talvez um exercício que a gente pudesse, que a gente faz, né, no nosso trabalho, na abordagem colaborativa do divórcio, nos nossos escritórios e consultórios, é também fazer o exercício de acessar as suas melhores esperanças, né? Então, que as pessoas não se guiem só pelos seus piores medos, porque eles fazem parte, são reais, mas que elas também consigam acessar as suas melhores esperanças e fazer esse exercício e entender nesse cenário, né, de separação, de ruptura, quais são suas melhores esperanças, né? Como que e isso também faz parte, também é real, né? É possível. E, gente, e isso é difícil, né? Eu fico vendo pessoas agora, em outras situações, estou pensando assim, em política, é política no caso, mas que fica assim, só vendo um único destino, não consegue acessar outras possibilidades. Você ia falar, Mônica? Eu te interrompi, mas é que é difícil acessar essas outras possibilidades, eu acho. Eu tenho uma pergunta depois. Então vai, Patrícia. Eu estava pensando, mas vou guardar a minha pergunta, mas eu vou soltar e a gente segura. Existem aspectos objetivos, eu estava pensando na Bebel, a questão da parte financeira, que eu quero que a gente toque nela antes da gente acabar essa live, porque eu acho que essa objetividade e a clareza dos pactos financeiros vão ajudar muito nesse equilíbrio. Mas coloca a sua pergunta, Patrícia. A minha depois pergunta, né, em relação aos filhos do divórcio, seria, eu acho, para a Olívia, né? O que caracteriza uma alienação parental? Ih, caramba, isso é uma... pergunta. Isso é uma live inteira. É porque, na verdade, a gente só está falando da disputa dos filhos, né? E às vezes ocorre o contrário, o abandono, né,
da parte de um ou de outro dos filhos e o ex-cônjuge querendo que o outro venha, ou querendo que a outra venha. E quando realmente isso acontece, né? Quer dizer, eu acho que eu falei uma besteira, né? Porque eu acho que a alienação parental é quando um faz contra o outro, não é isso? É isso aí. Ok. Impede que o outro se aproxime. Ou tem um relacionamento saudável. Isso, é quando um dos genitores, ou quem está cuidando da criança, né, mina a imagem, né, que a criança tem do outro. Então, ela passa a ter sentimentos e a rejeitar, e às vezes ter falsas memórias, enfim, e criar uma rejeição ao outro, né? Dizem que a morte em vida, né? Como se o outro deixasse de existir. E aí tem muitos atos. Mas que é criado por um pai, né? Por uma mãe. É criado pelo adulto na criança. Pode ser um avô, pode ser uma avó, quem cuida da criança. Entendi. E que traz para essa criança, mina, obstaculiza, né, a relação dela com o outro, né? Com o pai ou a mãe, enfim. Mas esse eu acho que é um tema para a gente ir para uma live específica sobre isso. Ok, já temos. Elenca os atos que caracterizam a alienação parental, interceptar a comunicação, por exemplo, né? Enfim, aí a gente fala disso num outro momento, mas é isso, é a criança ou adolescente passando a rejeitar e a não querer ter qualquer relação com aquele, e aí com o outro, pai, mãe, avô, avó, alguém da família, né? Mas para a Mônica, a pergunta que você falou do financeiro, né? Das questões objetivas. Porque eu acho que o dinheiro fica, muitas vezes, assim como as famílias de origem, assim como são ingredientes que são extremamente facilitadores para o processo, se tiverem colocados com clareza, mas podem ser motivo também de manter essa rabugice, essa disfuncionalidade, e o casal fica preso em cima disso, e isso vai refletindo para os filhos. Desde agora não dá mais, meu filho. Você vê que seu pai continua viajando com a vida maravilhosa e a gente está aqui nessa pior, sem poder nem andar de carro porque eu estou sem dinheiro para gasolina. Essa disputa e esse jogar para o outro, se isso não ficar muito claro e cada um entender o lugar que está ocupando ali de responsabilidade naquela divisão financeira, que eu acho que é um papel que é muito importante e que a Bebel ajuda muito nisso, que eu queria que você trouxesse a sua experiência, Bebel. Tem muito disso, Mônica, e normalmente existe um desequilíbrio, né? Ainda, né? A gente tem um desequilíbrio de quem traz mais dinheiro para dentro de casa. Seja qual for, se houver o desequilíbrio, na hora da separação, esse desequilíbrio vai ficar mais escancarado. E aí, até comentando um caso que eu soube outro dia, de um filho que escolheu ficar com um dos cuidadores porque afinidade, e os outros que ficaram com o mais rico, com o que saiu melhor financeiramente do casamento. E a diferença de estilo de vida, porque quem podia pagar meio que penalizava o outro pela escolha de ter ficado com o outro, entendeu? Então era assim, pode ser usado de diversas maneiras o dinheiro. Então o dinheiro é bom a gente olhar para ele antes da gente casar, durante o casamento, para no divórcio a gente não ter surpresas, porque já vai ter tanta coisa para lidar ali que seria bom que o dinheiro pudesse ajudar, como a Mônica falou, né? Porque ele pode ajudar muito. E a criar cenários futuros, a criar possibilidades futuras, a diminuir esse medo, né? Alguns medos, né? Os outros são emocionais mesmo. Então, tem um lado objetivo, não sei se eu te respondi, Mônica. Mas... Não, o que eu fiquei pensando em cima do seu exemplo, né, é um caso claro de que ali a família toda perdeu a causa, independente no sentido figurado. Porque até aqueles filhos que estão numa posição financeira mais estável, criou-se uma cisão
né? As duas famílias ficaram, os que estão com a mamãe e os que estão com o papai, os que têm dinheiro e os que não têm dinheiro, os que são interesseiros e os que são generosos. Já se cristalizou, já surgiu uma dicotomia, e essa reinvenção do sistema familiar que deveria ter pai e filhos, mãe e filhos, não acontece. Nesse caso, concretamente pelo dinheiro. Às vezes por outras questões, né? Mais ligadas ao emocional. Mas tem situações objetivas e é muito generoso quando o casal entende que quem está se separando são o marido e a mulher, e que os filhos não precisam necessariamente escolher posições. Para os filhos ganharem a causa junto com os pais, eles precisam ter esse respeito de que eles são filhos de ambos e que a desavença entre eles não tem a ver com os filhos tomarem um partido de um ou de outro. Mas, infelizmente, isso acontece e o dinheiro favorece. E o dinheiro pode ser usado. Eu fico assim, pegando assim para mim um pouco, muita pena mesmo dos que são preteridos via dinheiro. Quer dizer, é amor, é carinho. Aquele dinheiro está cheio de representação, né? Ele não está se sentindo amado, não está se sentindo querido. Por quê? Porque não ganha. Por que não ganha aquele dinheiro, né? Porque não age de alguma maneira que deveria agir. Você está punido. Você está punido por mim, então você vai ver o que é bom não ficar do meu lado. Né? Tudo isso acontece, né? Jana até aqui falou dos egos, né? A família extensa também tem que tratar dos seus egos, está todo mundo mal, enfim. Também se falou aqui do luto para toda a família, né? Que os sogros perdem o convívio com a família extensa do genro da nora. Maria Rita aqui está curtindo. Eliana falou a dependência financeira é muito grave. E sim, é muito grave também. A gente já trouxe, pode trazer de novo esse tema. Mas, Bebel, me chamou a atenção que você falou uma coisa, e aí é o que eu queria dizer aqui, né? Vamos lá. Você falou, não, porque nesse exemplo que você trouxe, teve uma separação, e aquele que saiu melhor do casamento... Então, assim, primeiro, né? É claro que existem muitas histórias. É o melhor financeiramente, tá? Eu entendo, mas assim, não deveria ser assim. As pessoas, elas devem sair com aquilo que lhe cabe. Não existe sair melhor ou pior, né? Mas assim, cada um deve sair dessa relação, inclusive financeiramente, com aquilo que lhe pertence. E às vezes você vai ter uma diferença de alguém que é mais rico do que outro. E não estou querendo generalizar. Existem N situações, e vocês estão trazendo situações aqui, né? Vou trazer uma situação, Olivia, que é bem objetiva. Você faz um pacto ao se casar, e durante o teu casamento, separação total de bens, e durante o seu casamento, a mulher vai ter filhos, eles concordam que ela pare de trabalhar. Ela trabalhava, ela tinha o dinheiro dela, ela estava seguindo a vida dela. Não, vou parar de trabalhar porque vou cuidar dos nossos filhos, né? Aí não volta por alguma razão. O cara vai muito bem, compra uma casa fora, e ela começa a cuidar da casa, começa a cuidar de não sei o quê. Ela fica numa função interna dentro da casa, mas que hoje em dia até é reconhecido para pagamento para aposentadoria. Tempo de aposentadoria na Argentina, né? Então, o combinado era um. A realidade foi outra. Na hora da separação, você volta para o combinado. Você volta para o papel. Aí eu vou discordar de você. Eu acho que a gente vai ter que também fazer uma outra live sobre esse assunto, porque eu não vou tratar... Eu entendo a situação dramática dessa pessoa, que pode ser homem ou mulher. Geralmente é mulher. Sim, né? sim. Mas eu entendo. Agora, ela é uma... digo a pessoa, as pessoas são adultas. Elas celebram pactos conscientes. Elas fazem escolhas ao longo da vida. E elas precisam saber o que elas estão fazendo. Que a gente tem esses exemplos que você descreveu e a gente tem outros exemplos. Eu fiz outro dia um pacto antinupcial
de uma mulher que ia se casar, ia tal, ia viajar, e o combinado previa uma remuneração, enfim, porque ela ia ter que abrir mão da carreira dela. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que chamar com informação, que é o que a gente se propõe aqui na base. É isso. É dizer, olha só, a vida ela vai acontecendo, mas você é protagonista da sua história e você se responsabiliza pelas suas escolhas. Escolhas. Então, eu acho lastimável, tristíssimo, injusto até essa pessoa que, né, fez um pacto de separação total, vive uma vida de um jeito e na hora da separação volta. Não, ele nunca deixou de ser. Isso sempre foi assim. Houve uma ilusão, houve alguma coisa e você resolveu ignorar que a possibilidade do divórcio existe, porque é antirromântico, porque a gente está aqui tendo os nossos filhos. E sim, a separação é um dado concreto, ela pode acontecer. Se a pessoa desculpa, mas assim, nesse ponto tem que ser advogado, porque essas pessoas vão depois para os advogados e você não tem o que fazer. Porque você não tem, você consegue uma pensão por um X tempo, mas você não consegue reverter esse cenário. Então, o que a gente precisa é de amadurecer enquanto sociedade. As pessoas precisam entender que as suas decisões, elas têm consequências jurídicas ou elas têm consequências que depois elas, né? E parar de viver numa coisa, de uma ilusão fantasiosa, para depois se deparar com a realidade que é, nossa, a gente é casado pelo regime da separação total de bens, eu não vou ter direito ao patrimônio e eu vou ter uma queda no meu padrão de vida. Esse é um ponto que eu queria ver. E o outro é isso, né? Às vezes a mãe tem um padrão mais baixo, o pai tem um padrão mais alto, ou vice-versa, né? E é isso, a vida ela é assim, né? Assim, eu não sei, né? Assim, talvez eu pareça um pouco pura, mas eu quero ser mais realista, porque o que eu recebo de gente... Não, eu não acho dura não, Mônica, Olivia, mas eu acho pouco realista. Assim, a realidade mesmo é que as pessoas não têm consciência. As pessoas não estão preparadas. As pessoas não... Então, assim, a gente está aqui trabalhando para trazer essa informação. Isso não justifica você se casar com um regime, né, de separação total de bens. Depois de 20 anos, você fala, eu não sabia. Sinto muito, se a pessoa é adulta, alfabetizada, a lei não socorre. Eu sinto muito, mas assim, essa demanda que a gente tem que ter, mais educação básica de direitos nas escolas. Gente, e finanças. Isso é exatamente o que eu falei no início da nossa live, de que para a gente nunca tomar decisões definitivas no estado emocional temporário, né? E quando você está casado, pelo menos no começo, muita gente acha que é para sempre, não quer pensar que aquilo vai acabar e acaba fazendo essas coisas. O pacto antinupcial é pro forma. Desculpa, Paty. Enfim, eu acho que a gente está falando de uma questão prática junto com uma questão emocional. Por isso que você está sempre se informando, buscando informação para saber das consequências e entender sobre si próprio, né? Ter autoconhecimento para poder ser o protagonista e lidar melhor em situações de conflito, de crise, que a gente não quer que aconteça, né? Aquele negócio, espere o pior e prepare-se para Não, prepare-se para o melhor e espere o pior, né? Não, Paty, olha só, eu acho que é um pouco mais complexo do que você está falando, porque o que a gente precisa entender também é que essa pessoa que não tome uma decisão emocional, eu não me lembro qual foi a frase, eu perdi um pouco a sua frase, mas assim, você não pode esquecer que essa pessoa está num contexto. Esse contexto está dentro de uma sociedade. Então, às vezes, você não tem essa clareza. Claro que não justifica, e é isso que a gente está batalhando aqui, num certo sentido, para abrir essas lentes, para entender que cultura que a gente está. Mas, às vezes, a pessoa não consegue, porque são tantas influências externas do meio que ela está, das famílias de origem, das amigas, de toda uma construção onde ela está situada naquela bolha X, Y ou Z, que todas na sociedade tem várias bolinhas que às vezes se intercomunicam, e as pessoas não têm posições tão individualizadas.
essa individualização que a gente está trazendo a responsabilidade para cada um, de entender onde ela está, mas que a decisão é dela. Como eu digo, a gente nasce sozinha, a gente morre sozinha, apesar de estar envolvido pela família, pela cultura, pelo país, pelo universo o tempo todo. Então, isso é uma coisa importante. O que a gente está tentando fazer aqui tem horas que realmente arrombou a casa. Realmente não botei a grade, entrou o ladrão, levou. Não pensei. Uhum. E Olivia pode me Concordo. corrigir, mas hoje em dia você pode fazer pactos com mais detalhes. Mas antigamente você tinha 3 opções de casar: separação, comunhão parcial ou comunhão total. 3 regimes mais conhecidos. Hoje já existe o pacto, você pode fazer já há muito tempo, e cada vez mais as pessoas Mas o que é muito tempo? não sei te dizer desde quando, mas assim, é possível fazer e combinar. Da Bebê, olha só, para você. Tem gente se separando agora que Bebê, casou lá atrás. você está falando de uma geração específica, sabe? Eu acho que você está falando de uma pessoas mais velhas. Não dá para trazer isso como regra. O pacto antinupcial existe há muito tempo. A possibilidade de os diferentes regimes de bens existem há muito tempo. Não quando eu casei, por exemplo. Não existia. Eram esses 3. Então, comunhão universal de bens, comunhão parcial ou separação total. É esses 3 que você está se referindo. Então, existia. Você tem que se encaixar num dos 3. Mas é assim. E as pessoas têm que se encaixar num desses 3. Existem outros, mas esses 3 principais. Então, elas têm que fazer uma escolha. O que eu quero dizer, até fugindo aqui um pouco, é só porque, primeiro, né, é de sair do casamento bem, sair do casamento mal, financeiramente, emocionalmente. As pessoas chegam, é um processo de, né, o casamento, o fim desse ciclo, o resultado dele é resultado da interação daquelas pessoas, tá? E não dá para dizer que não se... Eu sei que é uma verdade, eu tenho amigas, né, pessoas que são casadas hoje, que eu, quando recebo um cliente, pergunto, você sabe o seu regime bem? Alguns nem têm certeza. Então, realmente, a falta de informação é muito nociva. Mas, na hora de ir lá, Patrícia, é a hora da emoção, da felicidade, e é difícil, sim, falar de certos assuntos, né? Quando você está apaixonada, você chegar e dizer, vamos falar de separação total, vamos falar de bem, parece uma coisa tão antirromântica. Mas, assim, as pessoas, elas precisam É um exercício que é o que a gente fala muito. Exercício de autonomia, das pessoas tomando suas escolhas para a sua vida e se responsabilizando por elas, sabe? Então, da mesma forma... Olivia, eu concordo com você. Da mesma forma... Eu vou ter que encerrar aqui. Eu acho que a gente desvirtuou dos filhos para regime de casamento e sair bem ou mal de um casamento. A gente teve um delayzinho, que a gente entrou um pouco depois. Tem mais uns minutos, vamos concluir essa ideia. Deixa eu só concluir a minha ideia. Porque, assim, só para o que eu estou dizendo é que as pessoas, elas saem... Aí, até perdi o que eu ia falar. Bom, whatever. Você estava falando da emoção, do estado emocional. Assim, não, o que a gente da está autonomia. dizendo, nem acho que a gente saiu tanto, não, porque, na verdade, isso é um aspecto objetivo que acontece entre os casais e que pode se refletir muito em como os filhos vão sair dessa relação. Porque se isso, na hora da separação, traz um tumulto, certamente vai respingar nas crianças. E aí as crianças vão ficar num conflito de lealdade, tendo que escolher quem é a vítima daquela dupla, porque está se colocando como vítima. É um pouco isso aí que eu acho que dá para amarrar. Eu lembrei que E a gente nem falou de bird nesting, porque também não estava no tema. Próximo. Vamos falar. Vamos falar. Vamos. Acho que pode ser o tema de uma live, porque... Não, eu lembrei que eu ia falar que no exemplo, né, que você trouxe, a mulher ficou casada, fez uma série de escolhas ao longo da vida, veio a separação e se deu conta que fizeram uma série de escolhas. Ela, inclusive.
Ela, inclusive. Uma série de escolhas ao longo da vida, vem o momento da separação, volta ao status lá de separação total de bens. Também acontece, e acontece muito isso, do casal ter casado pela comunhão parcial de bens, terem feito uma série de escolhas ao longo da vida, e na hora da separação o cara vira e fala, mas pô, né, eu não sabia que eu ia ter que devolver, e você vira e fala, tá lá, você casou com o regime da comunhão parcial de bens e vai incidir. E a lei precisa de ser clara e de ser, aspas aí, né, dura, senão você cria umas situações de muita insegurança. Então, a falta de conhecimento, de informação das pessoas não pode ser desculpa, não mais. Em outros cenários, talvez, né, mas aqui o pessoal está perguntando. Né, assim, eu vou trazer uma possibilidade, tá? Que eu acho pelo menos um pouco mais acolhedora, um pouco mais, né, de discutir a realidade, que é dentro das práticas colaborativas e dentro dos métodos consensuais. Você tem um documento, sim, mas quais foram as escolhas que vocês dois foram fazendo no meio do caminho? O que vocês vão respeitar aí? É claro que a pessoa pode chegar, eu quero respeitar o papel. Mas ela também pode, dentro de uma negociação colaborativa, combinar diferente e respeitar esse combinado. Porque a gente vai vivendo a vida e a gente não se dá conta que a gente tem que até rever nossos pactos. Né? Você se separou, o teu marido não está mais te dando pensão, aquela pensão temporária, está dando só para os filhos. Você tem que chegar e repactuar, dizer que não tem mais aquela pensão, ou de alguma forma informar, porque senão o que você recebe é considerado como de vocês dois. Né? Aconteceu comigo, de ser multada pelo fisco por estar recebendo só a parte do meu filho, e não a minha parte. Né? Então, assim, são coisas que a gente não sabe que a gente tem que ficar no documento e a vida para... Essa vida formal não é de conhecimento geral. A gente trabalha nos acordos, como você disse, no terreno dos pactos morais, de como as pessoas compartilham, o que é mais importante, que valores. A gente descola, né, do papel, mas tem situações em que, se não tem esse espaço para o diálogo e para co-criar o acordo possível e customizado e, né, autêntico daquela família, a gente tem os limites da lei e dos combinados, e isso não, enfim, aí é para a gente pensar, porque tem uma função também, é um balizador importante, e por isso que a gente está aqui, querendo disseminar conhecimento também, né? Porque exatamente. É impressionante como falta, como as pessoas estão praticando atos jurídicos ao longo da sua vida, com consequências jurídicas, sem se dar conta, né? Sem se dar conta. Importante. Muito bem, meninas, vamos embora. Vamos encerrando. Espero que a gente tenha dado conta, pelo menos em parte, para as pessoas começarem a cuidar e se darem conta da responsabilidade de que ninguém é vítima, que a gente é autor da nossa história e da nossa vida. Acho uma decisão importante. Isso. Gente, para a opinião de vocês sobre a nossa conversa, o que vocês acharam? Sugestão de tema? Bem bom. Eu que já tenho 2 anotados aqui. Agora eu queria trazer, ou se você quiser trazer, aquela citação do Paulo Leminski que você trouxe ontem. Quer falar você? O poeminha do Paulo Leminski. Amor, então, também acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Paulo Leminski. A minha sugestão é que a gente coloque isso no nosso Instagram, para quem quiser reler, que eu acho que é muito lindo isso e muito verdadeiro. Sim. É lindo. Né? É lindo. Uhum. Então, colocaremos lá. Gente, até a próxima. Muitas lives, beijo. Muitos assuntos, gente. Graças a Deus a gente não esgota as nossas conversas. É tão gostoso. Beijo. Tchau, Beijo. gente. Beijo. Beijo, tchau.